Olá, estamos abrindo aqui mais um painel regional. Você acompanha com a gente, confere conosco sempre de segunda a sexta-feira, 1h30 da tarde, um programa ao vivo com os destaques e as personalidades da nossa região metropolitana e acompanhando sempre também a nossa reprise que nesse período de transmissões dos jogos da Unisanta acontece também de segunda a sexta às 7h30 da noite, tá certo? E duas exibições do painel Weekend no final de semana, sábado 3 da tarde, domingo às 5 da tarde. O telefone está sempre aberto, 3014 5281. Ligue para cá, envie a sua pergunta, o seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente debate. E, claro, também o espaço importante pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV. Programa que nesta edição recebe aqui com satisfação o Dr. Luiz Carlos Gianelli, advogado, coordenador do PROCON de São Vicente, está conosco para debater assuntos importantes e diversos aqui da região e do país. Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista, comentarista habitual aqui do painel, mais uma vez com a gente. E com satisfação também recebendo mais uma vez o articulista, advogado Vicente Cassione. Sempre na abertura, a gente destaca aqui os jornais que fazem parceria com o painel regional, as manchetes, não é, que vêm nas capas dos jornais que circulam aqui por Santos, por toda a Baixada Santista. Diário do Litoral traz aqui na capa a manchete: suspeita de morte por bactéria no PS Central é investigada. Autor da denúncia, vereador Evaldo Stanislau, do PT, que é médico, né, aponta 2 casos e a polícia abre inquérito. Está aqui uma edição ao Luiz Carlos, passa lá para o Heraldo, e o Cassione recebe também o DL desta sexta-feira. E o Gazeta de São Paulo, você sabe, do mesmo grupo de comunicação, circula por todo o estado de São Paulo, Baixada, Vale, enfim, está aqui também com a gente. E esta é a manchete: preso na Lava Jato, negociou 50 milhões de reais no planejamento. Força-tarefa do Lava Jato deflagrou a 18ª fase da operação, prendendo aí o ex-vereador do PT, Alexandre Romano. Ele que é identificado como operador desse esquema também. Valores de propina na Pichuleco já chegam a mais de 50 milhões de reais. Operação Pichuleco da Lava Jato. Aqui o Gazeta de São Paulo para o Gianelli, para o Heraldo, e o Cassione recebe também o nosso Gazeta dessa edição de sexta-feira. Eu agradeço já a participação do Luiz Carlos Gianelli. Obrigado por estar conosco. Tudo bem, Gianelli? Tudo ótimo. Eu agradeço aqui o convite para estar participando mais uma vez. Lhe cumprimento, Moturão, cumprimento a Daniela, ao mestre Dr. Vicente Cassione, advogado esse respeitado e admirado por nós, advogados criminalistas da Baixada Santista e do Brasil. E cumprimento ao querido Heraldo por mais esse convite para poder estar participando. Muito obrigado. Heraldo José dos Santos, tudo bem, Heraldo? Tudo bem, Moturão? Boa tarde a você, boa tarde ao Dr. Luiz Carlos, mestre Cassione e a Daniela, além dos telespectadores. Muito bem. Vicente Cassione, pauta leve hoje na sexta-feira, né? Estamos aí na véspera do final de semana. Temos aí questões políticas, temos aí prévias do que vai acontecer no domingo, as manifestações, uma chacina na Grande São Paulo, enfim. Sexta-feira light e leve, né? Para a gente iniciar o final de semana, Cassione. Prazer imenso em revê-lo. Light, gozação sua, né? Começou já me provocando. Uma leve provocação. Uma saudação a você, ao Dr. Luiz Carlos, obrigado pelas palavras elogiosas, ao Heraldo, à Daniela e aos caríssimos telespectadores, um abraço. Telefone sempre aberto para você, nosso espaço pelas redes sociais também, que a Daniela vai confirmar daqui a pouquinho, não é? E lembrando, estamos online pelo site da TV Santa Cecília, como sempre, você clica lá no Santa Portal, o ícone do painel regional, e acompanha a gente em tempo real. E o programa encerrado vai para o YouTube, para você poder rever como preferir os trechos que julgar mais interessantes, ou, claro, o programa por inteiro. A Daniela Fiscarelli está sempre atenta à sua participação, e a nossa produção está mais uma vez com a gente. Tudo bem, Daniela? Tudo. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014 5281. Deixa eu registrar aqui, a Prefeitura de Santos informa e a gente registra uma questão importante na área da saúde. Amanhã, dia 15, pais e responsáveis têm um compromisso marcado com a saúde das crianças de 6 meses até 5 anos. Será o Dia Nacional da Mobilização contra a Poliomielite, que é a paralisia infantil. Devem comparecer, então, das 8 da manhã às 5 da tarde nas policlínicas
dos seus bairros munidos das carteirinhas de vacinação das crianças, tá certo? Na ocasião também haverá multivacinação dos pequenos de 0 a 5 anos, visando aí a atualização de doses em atraso. A campanha vai até 31 deste mês de agosto. E lembrando aqui, a paralisia infantil é uma doença infecto-contagiosa grave, que afeta o sistema nervoso, provocando a paralisia principalmente dos membros inferiores, né, das pernas. É causada e transmitida por um vírus, o poliovírus, e a infecção se dá principalmente por via oral. No estado de São Paulo, não há registro de ocorrências desde 1988, mas não é por isso que você vai deixar de levar o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho, o seu irmão, enfim, de 0 a 5 anos para vacinar contra a poliomielite. A poliomielite está erradicada, paralisia infantil, graças à vacina. Se não tomar a vacina, sempre há um risco aí, né? Bom, ontem voltou à Câmara Municipal de Santos, depois do falecimento do vereador Marcos de Rosas, que presidia, né, o legislativo aqui da cidade. Foi confirmada a eleição de Manuel Constantino para a mesa diretora, como presidente da casa, né, por este final de mandato, essa sequência de mandato até o final de 2016, Constantino do PMDB. E o fato mais polêmico, evidentemente, foi a posse do agora vereador Fábio Duarte, que é militar, não é? Disputou a eleição pela sigla do PSD, mas havia o primeiro chamado pela Câmara ao vereador, o ex-vereador Dionísio Aguiar, o Boquinha, que saiu do PMDB, foi para o PSDB e, liminarmente, está na Câmara agora como representante do PSD, o vereador Fábio Duarte. A gente discutia antes do programa aqui com o Gianelli, né? É uma situação polêmica, as pessoas não entendem bem o que se passa, né? Mas o militar não tem filiação partidária, né, Gianelli? Não tem. O militar ele não pode se filiar a partido político nenhum, porque isso aí é uma previsão de ordem constitucional. E como o militar, então, ele consegue disputar um pleito eleitoral? Na verdade, o militar ele não se filia ao partido político. O partido político ele pede o registro do militar junto à Justiça Eleitoral e nesse pedido de registro há um pedido de uma autorização por parte do próprio militar. E aí é passada essa lista e o militar vem a disputar um processo eleitoral, mas o militar, em momento algum, ele é afiliado ao partido político. Então, nesse caso concreto do vereador de Santos, então é óbvio, essa chamada dele, essa vinda dele, ele assumir esse cargo, haja vista que pertencia àquela coligação, está de uma maneira extremamente regular. Muito bem. Agora, o Heraldo, o que deixou muita gente, não sei, espantada, chocada, sei lá, muitos não deram bola, né? Acham que é assim mesmo, o jogo é isso mesmo, enfim, né? E o vereador Banha citou isso no discurso dele ontem, né? Falando sobre o Marcos de Rosas. Cada vereador teve 5 minutos para falar alguma coisa sobre o ex-presidente da Câmara, falecido no último sábado, né? E eu consegui pensar essa fala no discurso do vereador Banha, do PMDB de Santos, exatamente sobre isso, né? É muita coisa acontecendo, né? E nem a missa de 7º dia do Marcos de Rosas se passou, né? A missa acontece hoje, às 7 horas da noite. A gente entende a posição, a gente já discutiu isso aqui, a posição dos 12 vereadores, eram 13, agora foram 12 que ficaram, de se manter, né, no comando da Câmara de Santos, enfim, mas não sei, parece que a coisa foi um pouco assodada e acho que, não sei, não pegou muito bem. Pelo menos é o que a gente sente na rua, as pessoas comentam com a gente, andando pela rua, devem comentar com vocês também, né, a respeito disso. O Heraldo esteve lá na Câmara, acompanhou essa sessão pós-morte do vereador de Rosas, né? O que pensa sobre isso tudo, Heraldo? Nós chegamos a comentar aqui na quarta-feira que não se tinha nem ainda o anúncio da morte do vereador de Rosas e o grupo dos 12 já estava ali organizado ali no sentido de definir quem seria o candidato ou já definitivamente como sucessor do Marcos de Rosas na presidência da mesa diretora da Câmara. Isso criou um problema exatamente na bancada do PSDB, que ontem promoveu uma revoada do plenário, né? O vereador Sadal tentou falar pelo regimento, o Kenny, que estava na presidência ali interinamente, disse que não poderia lhe conceder a palavra em razão do regimento. O vereador Cacá, Carlos Teixeira, pediu a palavra pela ordem e comandou a revoada dos tucanos. Os tucanos se retiraram do plenário, à exceção do Hugo Dupré, que ainda continua afiliado ao PSDB. E na mesa. Seguiram com ele os vereadores Barleta
e o vereador Carabina, que são do PR. Então ficaram de fora enquanto se processava lá a votação na única chapa, então, a chapa Marcos de Rosses, que tinha o Constantino como presidente. Agora, curiosamente, o vereador Banha e o novo vereador, o Fábio Duarte, foram os que garantiram, assim, efetivamente, a eleição do Constantino. Porque não teria quórum se ele saísse? É um quórum qualificado, não é isso? Quórum qualificado para a presidência da Câmara. E o vereador Banha, que votou contra o Marcos de Rosses em dezembro do ano passado, ontem garantiu a posse do Constantino, assim como um novo vereador. Agora, o que causou estranheza mesmo, Boturão e telespectadores, foi a Câmara não ter chamado este suplente, o Fábio Duarte, porque eu quero crer que ela tinha conhecimento, sim, que o vereador Geonísio Aguiar, o Boquinha, que já estava lá engalanado para a posse, já havia mudado de partido. Isso o mundo político inteiro sabe. Ele anunciou, ele foi para a prefeitura, quando da ocorrência da morte, ele no início dessa semana, pediu exoneração do cargo na Secretaria de Turismo e estava pronto para tomar posse ontem. Agora, precisou o candidato ingressar com mandado de segurança para assegurar o seu direito, e a posse só foi efetivada pela Justiça. Porque se dependesse da mesa diretora, o vereador no cargo hoje seria o Boquinha, chamado para uma vaga do PMDB, não estando mais do PMDB. Essas são as coisas da nossa política, e na medida em que os poderes não cumprem efetivamente as leis, cada vez fica realmente mais difícil. Muito bem. Eu comentava, Cassione, aqui com o Janelli, antes do programa começar, né? E você falava até de um espanto seu, né, com o despreparo, sim, sim, né, de vereadores e da própria Câmara em relação à legislação, né? Como disse o Heraldo, né? A legislação é clara, se você mudar de partido, evidentemente você perde a possibilidade de requerer o mandato, porque a justiça é clara e a lei é clara nesse momento, dizendo que o mandato do Legislativo pertence ao partido, tá certo? E aí, é realmente assim que a coisa acontece? Enfim, há um despreparo mesmo ou concluímos dessa salada toda? Eu não sei exatamente o que passa pela cabeça das pessoas, se é falta de conhecimento ou se as pessoas às vezes fingem que não têm conhecimento e criam fatos que só servem para não resolver situações que poderiam ser facilmente resolvidas. Eu, sinceramente, não sei. Não é possível que seja preciso ainda hoje acontecer o que aconteceu ontem. A primeira coisa que me vem à cabeça, antes de mais nada, é o que ganharam os vereadores que se ausentaram do plenário. Eu quero protestar, protesto dentro. Saindo, não resolveu coisa nenhuma, a votação ia ser feita de qualquer maneira. Também não sei qual era o quórum, porque eu acho que se para a eleição do De Rosses bastaram 13, ontem os 13 estavam lá, independentemente de o Banha e de o Hugo Dupré terem... Não, do Fábio Duarte. Fábio Duarte terem estado presentes. Eu também não sei o tipo do protesto. Eu saio para depois entrar. E pior é que não se registrou nem voto contrário, nem abstenção com a saída, né? E nisso tudo, eu quero apenas dar um abraço no Manuel Constantino, que eu considero um vereador atuante e respeitável. Então, eu quero mandar um abraço porque está eleito e que ele vá até o final desse mandato cumprindo o seu dever, como já fez antes, porque é um vereador que eu pessoalmente respeito. Não tem dúvida nenhuma, não tem o respeito de todos, o respeito da casa, o respeito do prefeito, deixou isso bem claro ontem aqui, quando participou com a gente aqui do painel regional. E claro, a gente sabe que o Constantino tem todas as condições de levar a Câmara aí a bons caminhos, né? Só parece que não havia, como diz o Castilho, necessidade desse barulho todo, né? Não havia necessidade, e vindo de uma casa que tem que se fazer leis, cuja sua função é fazer leis, me admira muito o despreparo
dos agentes políticos que estão na Câmara de Vereadores de Santos, chamaram o vereador Boquinha, quando a legislação eleitoral é bem clara que o mandato político pertence, a vaga de vereador, nesse caso uma eleição proporcional, pertence ao partido político. Então, essa demonstração que é passada para a sociedade ela fica até, de certa maneira, doutor Cassione, insegura. Porque como esses agentes políticos que são responsáveis por fazer leis, eles não têm um conhecimento técnico mínimo, e haja vista que todo ano tem processo eleitoral, todo ano esse tema está em discussão, de não ter o mínimo de cuidado para se avaliar e chamar alguém dentro da própria coligação. Então o vereador Boquinha, ele já não estava mais dentro do partido que foi eleito pela coligação, já teria ido para o PSDB e já quebrou aquele vínculo jurídico que tinha com o partido, com a coligação anterior. Então, ainda que o vereador Boquinha volte ao PMDB, ele não vai ter mais direito a vir assumir a Câmara de a vaga na Câmara de Vereadores, porque esse vínculo jurídico já foi quebrado. Ele já saiu desse partido, já se filiou no outro partido, então ainda que ele volte, esse vínculo jurídico já foi quebrado. E voltando ao tema do vereador Fábio Duarte, todo militar ele não pode se filiar a partido político, é uma proibição de ordem constitucional. No entanto, o militar ele pode concorrer ao mandato eletivo. Então, qual é a interpretação que tem do Supremo Tribunal Federal? Que o militar ele vai concorrer ao mandato eletivo sem estar filiado. Somente o militar pode disputar o mandato eletivo sem estar filiado a um partido político. Então, como que ele vai poder concorrer? O partido político ele não filia o militar, mas ele manda o nome do militar depois da convenção para o registro de candidatura, com a autorização do militar. Uma vez, e aí vai ser registrada a candidatura da chapa, inclusive do militar, e vai para o processo eleitoral. Uma vez ele sendo eleito nesse processo eleitoral, a Justiça Eleitoral vai comunicar ao seu subordinado, autoridade superior, para que o afaste do serviço. Então o vereador Fábio Duarte não precisa pedir o afastamento agora, tão apenas depois da diplomação. O que não deixa de ser uma medida tipicamente à la brasileira, né? Com o direito a pirão e tudo. Porque se, na verdade, ninguém pode ser candidato sem estar filiado a um partido, não há candidatura avulsa no Brasil, na medida em que um determinado partido indica o nome deste militar, este militar escolheu este partido, porque evidentemente Claro. que não é um partido que do nada escolhe o nome do Fábio para ser indicado. Então ele escolheu o partido o indicou, só que ele não está afiliado. Mas para efeito, e vejam um absurdo, para efeito de chamamento a assumir o mandato na condição de suplente, ele entra porque estava indicado pelo partido da coligação. Então, na verdade, é o seguinte, não pode se filiar a partido, mas pode se filiar a partido. Só muda o nome. Filiação deixa de ser filiação. E tem um outro nome qualquer. Isto só acontece no Brasil. E dizendo isso, eu digo tudo. Era mais fácil você dizer assim, o militar pode se filiar até 60 dias antes da eleição. Encerrado o pleito, ele está automaticamente desfiliado, a menos que vença, né? E aí ele vai se afastar das suas funções como militar. Não, o mais fácil não era isso, Buto. Não, o mais fácil era dizer, o militar pode se filiar. Porque isso é uma ficção. Ele Também, não pode se filiar, mas na hora da eleição ele pode. E pode como? Sendo registrado por esse partido X que ele escolheu perante a Justiça Eleitoral. Isto é o que nós chamamos, não de burrice, porque ninguém é burro. É o tal jeito que se dá no Brasil para tudo. Em vez de fazer a linha reta, o sujeito faz um zigue-zague para chegar no mesmo lugar. Vai pela linha reta, que é muito mais claro para todo mundo o que está acontecendo. E facilita o entendimento de todos. E agora tem uma outra polêmica, porque o Fábio ele já assumiu temporariamente quando o Marcos de Rossi precisou se ausentar. Sim. E no momento em que ele Em assumiu... 2014. No momento em que ele assumiu, ele pediu o desligamento da Polícia Militar, a sua passagem para a reserva. Só que não foi aceita porque esse afastamento era temporário. Então... Mas nesse caso, não é ele quem pede, é a Justiça Eleitoral que determina uma vez que ele é diplomado. Então,
o que acontece vai acontecer agora? Ele não precisa pedir o afastamento dele. Uma vez que ele vai sendo diplomado, a própria Justiça Eleitoral comunica à Polícia Militar. O desligamento é automático. O desligamento vai ser automático. Muito bem. Estamos falando em militar. Agora, eu vou dizer uma coisa. Cassione, o telespectador não deve estar muito interessado nesse assunto. Entendeu? Quem assumiu, quem não assumiu. Tem coisas mais importantes que estão preocupando as pessoas. É verdade, nós estamos falando em militar, não é? E a semana passada foi assassinado um PM, não foi, Heraldo? Em Osasco, num posto de gasolina. Não é? Foi. Muito bem. Nesta madrugada, para surpresa de muitos, para não surpresa de outros tantos, não é? Houve uma chacina, exatamente em Osasco e em Barueri. 17 mortos em Osasco, mais 3 mortos em Barueri. Não se sabe exatamente. No mesmo horário. Pois é, no mesmo horário. Então é uma coisa orquestrada, evidentemente. Claro. Né? E... Já identificaram o automóvel, o mesmo carro que estava agindo num lugar também agiu no outro, e assim por diante. Há pouco tempo atrás aqui tivemos, aqui em Santos, uma atuação forte da polícia também, não é? Foram assassinados 3 ou 4 sujeitos aí que eram, em tese, ligados à grife do crime organizado, e em uma resposta também ao assassinato de um outro policial anteriormente. A polícia dando aí as suas respostas por ter sido atacada. Hoje o secretário de Segurança Pública deu uma entrevista dizendo que nenhuma hipótese está descartada. Eu digo, todas as hipóteses estão descartadas. Só uma não está. Foram policiais militares que, em represália à morte do colega, cometeram a chacina. A questão não é saber quem fez ou quem não fez, porque nós sabemos quem fez. Todo mundo dá volta, o governador dá volta, o secretário de Segurança Pública dá volta, a imprensa não diz com todas as letras o que ela apura por fora e em off e por dentro, não é? Mas nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Claro que é isso. A pergunta que se tem que fazer é outra. Por que é que matam 17, entre aspas, bandidos numa noite em Osasco e em Barueri? Porque bandidos mataram um policial militar numa outra noite em algum lugar. Em Osasco mesmo. E isto é a guerra que está declarada. Nós não estamos aqui para dizer se a chacina é algo que se justifique. Claro que não. Em um país civilizado, não se justifica a chacina, como não se justifica que se matem policiais militares a torto e a direito, como acontece aqui. Agora, a realidade é que está aí, e é essa realidade que tem que ser encarada. O crime organizado e também os criminosos que não pertencem ao crime organizado sabem que é fácil matar policiais, atirar em postos policiais, atirar em viaturas policiais, porque não acontece nada. Eles fazem isso e não acontece nada. Acontece quando um policial mata o bandido. Aí a notícia vem com todo o destaque e o grupo dos direitos humanos grita. O grupo dos direitos humanos só vai entender que terá credibilidade perante a população e o pensamento distorcido, o pensamento torto das pessoas só vai ser colocado nos trilhos no dia em que os direitos humanos, o grupo dos direitos humanos, não tiver o estrabismo de ver que direito humano só vale para bandido. O dia em que os direitos humanos disserem não se pode matar policial, porque o policial está aqui para defender a sociedade. Aí os direitos humanos vêm e dizem, chega, basta, vamos apurar. Aí vem lá a corte de não sei da onde, vem a Anistia Internacional e vão dizer, não podemos matar policiais. Aí eles têm credibilidade para dizer, quando os policiais matam os bandidos, não podemos matar os bandidos. Tem que prender, julgar, condenar e punir. Mas não é isso que acontece. Então fica, na verdade, uma distorção geral na maneira ilógica de se encarar a questão. Uma parte considerável da população brasileira entende que a polícia tem sim que fazer a represália em cima dos bandidos.
porque os bandidos não são punidos. E a outra parte diz, não podemos fazer vistas grossas, temos que punir os dois lados. Se eu estivesse em casa assistindo a sua fala, e é o que nós estamos comentando aqui, lembrando do fato anterior que aconteceu aqui em Santos, não foi muito tempo, né? Comentamos isso aqui, 15, 20 dias aproximadamente, Heraldo. Não foi muito mais que isso, não chegou um mês não, né? A atuação da polícia aqui em Santos, desbaratando aí quadrilhas, esconderijos de quadrilhas, essa coisa toda, matando gente filiada à grife do crime, e agora essa chacina, aparentemente 17 mortos em Osasco, mais 3 em Barueri, ligados também ao crime, não é? Isso não deixa aparentemente claro que se houver uma ação orquestrada, realmente firme, forte da polícia, ela arrebenta o crime a hora que ela quiser? Vou fazer um intervalo e aí na volta a gente pode seguir comentando esse tema. Já, já. Muito bem, painel regional está de volta. Este é o segundo bloco aqui com o advogado Luiz Carlos Gianelli, que coordena o PROCON de São Vicente, ao lado do Heraldo, o Vicente Cassione aqui conosco à minha direita, e a Daniela vem já com algumas participações importantes do nosso telespectador, lembrando que a gente fechou o bloco anterior falando sobre a chacina
que aconteceu nesta madrugada de quinta para sexta-feira na Grande São Paulo, em Osasco e Barueri, especialmente com 20 mortos no total, 17 em Osasco, 3 em Barueri, coincidentemente uma semana depois de um policial ser morto, um policial militar ser morto num posto de gasolina em Osasco. O Cassione fez aqui a sua avaliação e eu deixei a pergunta no seguinte sentido, né? Fica na cabeça das pessoas, então, que o crime organizado deita e rola, mas se a polícia quiser, arrebenta o crime organizado. Você concorda, Janelli? Ou vê por outro ângulo? Não, o crime organizado ele não pode ter uma estrutura maior do que o próprio Estado. Obviamente que o Estado tem todas as condições para acabar com o crime organizado. E a principal atitude do Estado tinha que iniciar pelo sistema carcerário. Uma vez ouvido o Dr. Vicente Cassione falando que o sistema carcerário não passa de um conglomerado de jaulas. E é verdade, não passa um conglomerado de jaulas. Lá, infelizmente, não ressocializa absolutamente ninguém. Lá é uma formação de criminoso, de bandido. E esses bandidos depois vêm para a sociedade, vêm aterrorizar a sociedade, vêm matar, vêm roubar, vêm vender droga e vêm cometer tudo isso. E o Estado está completamente o quê? Incapaz de dar uma resposta à sociedade. Não tem uma política séria de distribuição de renda, não tem uma política séria de investimento na segurança, não tem uma política séria de planejamento de uma reestruturação tributária, não tem uma política séria, um planejamento de uma infraestrutura para o Estado. Então tudo isso vem desaguar o quê? Nesse colapso social que a gente está vivendo. Policial fazendo a vingança pela vingança, porque um Estado de direito, o policial, ainda que matasse um amigo dele, ele não poderia lá sair matando a torto e direito, tem que levar para um poder judiciário para ser devidamente julgado. Do outro lado, a gente encontra uma classe política que não está representando absolutamente a sociedade em nada, pelo contrário, a cada dia que a gente abre o jornal, a sociedade ela tem motivo para ter vergonha, porque é roubo em cima de roubo, desvio em cima de desvio, que a sociedade ela não se sente representada. Então, a gente tem que repensar tudo isso, repensar todas essas ações que estão ocorrendo e a sociedade ter um caminho diferente. Porque o Estado, da maneira como se encontra atualmente, a gente não sabe para onde vai chegar. E o poder público tem todas as condições, sim, de enfrentar as facções criminosas, tem um serviço de inteligência muito organizado, tem, sim, uma estrutura policial que, uma vez recebendo devido investimento para enfrentar essa criminalidade e, acima de tudo, o sistema penitenciário. Tem que se investir no sistema penitenciário. O Supremo Tribunal Federal deu uma decisão há pouco tempo, no sentido de que os tribunais eles têm obrigação de cobrar os Estados-membros, os governadores dos Estados-membros, um investimento mais maciço no sistema penitenciário, porque o sistema penitenciário mora toda a organização criminosa. Toda a organização criminosa, PCC e tudo, ele nasce, está presente, se organiza, se estrutura dentro do sistema penitenciário. O Estado tem que investir, o Estado tem que enfrentar isso de frente para conferir à população brasileira uma sensação de segurança, porque não tem nem a segurança, muito menos a sensação. Muito bem. Heraldo, ninguém pode provar que foram policiais que cometeram essa chacina, evidentemente, né? Mas é uma coincidência grande, né? Só mesmo, basta verificar a logística de como foram efetuadas as execuções. É evidente que foi policial. E aí não é uma ação da polícia, é uma ação de policiais naquele estado de preservação mesmo. Né? Sentem-se cada vez mais acuados pelo próprio crime, sabe que a sua sombra pode representar realmente uma ameaça, então chega um momento que os policiais fazem aquilo que tem que ser feito, na medida em que o Estado não lhes dá a garantia de executar um policiamento como se deve ser feito. Veja, nós tivemos há pouco tempo, aliás, estamos tendo nesta semana essa situação lá do prefeito de Praia Grande reclamando do pouco efetivo policial. E eu tenho que acreditar no prefeito, é o prefeito que sente a necessidade, e aliás, um dos prefeitos da região que mais investiu em segurança, através do sistema de monitoramento. E aí vem o comandante da PM e disse, não, tem policial suficiente. Evidente que não tem, a gente sabe disso, a gente sabe onde ocorre o crime aqui na nossa região. Então, na medida em que a polícia se afasta, outra situação, o governo, esse governo do PSDB que vai se perpetuando aí pelos anos do Estado de São Paulo, ele deixou a Polícia Civil envelhecer, não promoveu os concursos quando deveriam ter sido feitos. Deixou uma polícia envelhecida, são homens de mais de 60 anos, muitos adoeceram, então os plantões não têm as equipes suficientes. Nós tínhamos equipes de ronda
na Polícia Civil. Hoje isso não existe mais. A Polícia Civil ela é uma polícia judiciária, ela tem que investigar, não faz mais a sua função principal. Então, o Estado se afastou, né, da sua responsabilidade na segurança pública. E chega um momento que o policial tem que se defender. E se defende como? Dessa maneira. É correto? Claro, do ponto de vista jurídico, legal, não é correto. Mas é um estado para se preservar também. É uma emergência, né? A defesa dos policiais. Quer completar alguma coisa, André, com relação a esse tema? Eu deixei essa pergunta no ar aí justamente para ouvir a sua resposta. Eu já sei qual é, mas... Eu concordo plenamente que os policiais estão se defendendo preventivamente. Antes que me matem, porque mataram o meu colega, mataram outro colega, antes que me matem, eu, pessoa física, vou me defender. Quer dizer, não é a instituição que diz assim, bom, agora a polícia militar vai começar a exterminar bandidos. Não. Aquele cidadão que sai de casa sem poder sair fardado, que tem que esconder numa malinha, numa mochila, a sua farda para trocar de roupa na hora de entrar em serviço, porque se for identificado na rua como policial andando para ir para o serviço, é morto. Ou no trajeto da casa até o ônibus, ou dentro do ônibus, ou aonde seja. Esse policial que vive mal, que tem a família desprotegida, que não tem segurança, que mora muitas vezes no mesmo ambiente onde o crime organizado está instalado, que tem que viver escondido e que não pode dizer, eu sou policial. Esse policial não defende a sociedade como devia e nem se defende. Então, num determinado momento, ele diz, bom, a sociedade que se dane, primeiro eu vou defender a minha pele. Principalmente porque, ainda por cima, a estrutura em torno do policial é uma estrutura absolutamente de abandono. O que o policial ganha para fazer o que ele faz é um descalabro. Isto é, aquele indivíduo que sai todos os dias para matar ou morrer, porque ele não sabe se volta, aquele indivíduo tinha que ganhar. Como é que o Giuliani resolveu o problema da polícia de Nova York? Eu volto a repetir o que todo mundo finge que esquece. Ele pegou o policial e disse, está ganhando $2.000 por mês um policial. Vai passar a ganhar $10.000 por mês esse policial. Vai ter toda essa estrutura. Seus filhos vão estudar nos melhores lugares. Sua família vai ter condição de ser abastecida convenientemente. O policial saía para a rua de outra maneira, com outra forma de conduta. O que nós verificamos hoje, além de tudo, é que o policial faz bico para poder complementar o que ele ganha. Se o policial que faz bico fosse desonesto e tivesse se associado ao crime organizado, ele não faria bico. Não precisaria fazer bico. Então isso é outra coisa que tem que ser vista. O policial hoje que está matando bandido, está errado? Está. Mas está em defesa dele. Não é delegação. Está em legítima defesa. A instituição faliu, ele se defende. Agora, esse policial hoje que está matando o bandido, na verdade ele está fazendo isso porque ele também não faz parte do crime. Porque se ele fizesse parte do crime, ele não estava matando bandido. Porque ele também seria poupado pelo bandido. Então nós estamos vendo que o país faliu. Ou, para usar a expressão que eu uso sempre, o Brasil acabou. Daniela, antes de a gente fechar esse bloco, aí alguma participação conosco, não? Temos sim, do Manuel Álvares, do Campo Grande. Doutor Cassione, não há razão para quebrar o sigilo bancário fiscal de imposto da presidente Dilma ou é falta de interesse? Você tem que ter um motivo para fazer isso. Né? Você não pode quebrar o sigilo bancário, telefônico, os sigilos que dizem respeito à vida íntima de uma pessoa sem que tenha uma razão para isso. Se chegar a um determinado momento em que se descobrir que determinadas figuras públicas, sejam quem sejam, têm envolvimento ou suspeita de envolvimento e devem ser investigadas, quebra-se o sigilo. Agora, eu acho que o pior que a Dilma fez até hoje, na minha opinião, ela fez ontem. Porque ela permitiu, no exercício da presidência da República, dentro do Palácio do Governo,
do Palácio do Planalto que um cidadão com um boné da CUT dissesse que vão pegar em armas. Isso é crime. O que ele fez, inclusive, é crime. O sujeito concitar os seus pares a pegarem armas para ir para a rua, para enfrentar movimentos ou enfrentar protestos. Vamos pegar em armas. E a presidente da República está presente dentro da casa dela, que é a sede do governo, e não diz nada. Disse mais ou menos por alto, não, nada de violência e tal. Ela tinha que energicamente, com aquela energia que ela tem em horas em que ela até usa energia demais, dizer, não permito que dentro do Palácio do Governo alguém venha aqui falar em pegar em armas, porque ela está dando o direito, pelo silêncio dela, que um grupo pegue em armas e entre no Palácio para depô-la. Isso foi a coisa mais grave que ela fez até agora. Isto é crime. O que aconteceu ontem no Palácio do Planalto. Mas no Brasil, as pessoas se assustam quando alguém bate o pé no chão. Na verdade, é uma omissão, né, por parte da presidente com relação a essa Total fala, omissão, né? que ela Omissão total, né? não pode cometer. E isso é causa de impeachment. Muito mais do que os problemas de prestação de contas de campanha, porque aí não sobraria ninguém. Nós vamos fazer um intervalo, né? E na volta falar um pouquinho sobre a expectativa dessas manifestações pelas ruas do Brasil inteiro. Deixa eu uma pergunta, dia 16. Boturão. Eu vou perguntar ao professor Cassiano se ele vai na manifestação. Bom, o Cassiano vai responder daqui a pouco também. Eu quero saber se o Heraldo vai também, se o Janelli vai também, né? E saber o seguinte, né? A expectativa e se depois dessa declaração desse cidadão com o boné da CUT, O presidente da CUT. o presidente da CUT, no caso, o que a gente pode esperar para o próximo domingo, né? Um break, já a gente volta.
palanque. Estamos de volta, este é o terceiro e último bloco desta edição do Painel Regional. A gente fechou o bloco anterior falando sobre as manifestações que estão programadas para o próximo domingo, domingo dia 16, pelas principais ruas e avenidas das principais capitais, das cidades mais importantes. Santos, por exemplo, na nossa Baixada Santista, teremos aí uma série de pessoas, muita gente pelas ruas, provavelmente, e o Cassiano lembrou bem, essa manifestação do presidente da CUT ontem no Palácio do Planalto, falando em pegar em armas e na defesa do governo, que é um governo do povo, um governo para o povo. Assim, eu ouvi isso ontem, enfim, fiquei até um pouco espantado, porque o povo está sofrendo um pouco demais com esse governo do povo, tá certo? Agora, Janelli, qual é a tua expectativa, juntando tudo isso aí, para esse movimento aí de domingo? O doutor Cassiano tocou em dois tópicos que eu gostaria de apresentar aqui também e conversar sobre esses assuntos. É inadmissível para o Estado democrático de direito um cidadão no Palácio do Planalto, que é o local de maior importância dentro do Brasil, ameaçar o povo brasileiro, porque isso é uma ameaça ao povo brasileiro. Então, as demais pessoas, os demais brasileiros, eles não podem exercer o seu direito de se manifestar contra o governo, porque tem um exército armado que tem a mesma convicção ideológica do partido que hoje está no governo, ameaçando a população de violência para que ela não vá à rua. Então, nós, cidadãos comuns, a gente não pode se intimidar com uma ameaça dessa. Temos que enfrentar isso, porque nós estamos enfrentando os nossos próprios valores. E isso é muito grave, partindo de uma pessoa ligada a presidente da República. E um outro tema, com relação ao próprio Estado, que o Dr. Cassiano pegou e falou aqui, porque a ilógica, a falta de compromisso público não está ligado somente ao PT, não. Aqui no estado de São Paulo a gente vê inúmeras irregularidades. E dentro do destaque referente à segurança pública, eu falo da Operação Delegada. Operação Delegada, o que significa Operação Delegada? Você pegar aquele policial que tem o hábito de fazer bico nas suas folgas e colocá-lo para fazer bico para o Estado, trabalhando para o Estado. Aí eu pergunto, se todo profissional tem que ter seu dia de descanso, o policial não vai ter seu dia de descanso? Não era mais fácil, mais correto, até para a segurança, para a própria sociedade, uma valorização desse profissional, a ponto de ele não necessitar de utilizar da sua folga para ir trabalhar, para fazer bico? Então, no Brasil se institucionaliza porcaria. Essa Operação Delegada é uma porcaria. Não obstante a tudo isso, o comportamento que teve o amigo da presidente Dilma ameaçando o povo brasileiro é um ato extremamente criminoso que ofende o povo brasileiro e, acima de tudo, ofende os valores brasileiros. Você acha que essa ameaça pode esvaziar as manifestações, Heraldo? Pode criar realmente um certo temor em algumas pessoas, mas também o efeito contrário, né? Um efeito desafiador, as pessoas saírem para a rua. Agora, o que me preocupa é se juntar, Cassione, o exército da CUT e o exército do Stedley, porque o MST também já ameaçou defender, né, o mandato da presidência. Foi convocado pelo ex-presidente Lula, lembra disso, né? Então, mas eu acho que... Quem convocou todo mundo ontem para ir para o Palácio do Planalto foi o Lula. Isso foi dito no noticiário. E ele já tinha dado uns avisos, e eu falei aqui uma vez, pouca gente percebeu no discurso do Lula, da véspera, um dia que eu comentei aqui, que ele já está concitando as massas para irem para a rua para virar mesa.
E não se estranhe, porque este é um país de golpismo. Os golpistas de direita estão sempre prontos e os golpistas de esquerda estão sempre prontos. Sempre haverá esse espírito de golpismo no Brasil. É a história da República. O Collor caiu por golpe. O Fernando Collor de Mello não caiu porque era corrupto, porque era isso ou porque era aquilo. Caiu porque foi vítima de um golpe. Como agora querem derrubar a Dilma por um processo de golpe. Como a Dilma agora também quer se manter, provavelmente, se possível, se ela puder, ela faz, quer se perpetuar e dar um golpe com a ajuda da esquerda, e o Lula está fomentando isso. A democracia no Brasil só existe na boca dos parlapatões e dos demagogos. Democracia, eu disse sempre aqui, não acredito em democracia em lugar nenhum. Primeiro, porque quem manda em qualquer lugar é o poder econômico. Segundo, porque a maioria não manda nada. Pensa que manda sempre uma meia dúzia de gente que faz o que quer e a maioria diz amém, como um rebanho. Terceiro, porque na verdade o poder não emana do povo. O poder emana de quem tem o dinheiro no cofre. O poder emana de quem tem o poder econômico. É o poder econômico que compra a política, que compra os políticos, que elege, que derruba, que põe no cargo, tira do cargo. Então vem falar em democracia. Que democracia? Desde a Grécia, quando ela foi inventada até hoje, em raríssimas situações, você teve um regime verdadeiramente democrático. O resto é fingimento, é rótulo para demagogo se perpetuar no poder. É pretexto para os golpes que são dados. Que democracia, coisa nenhuma. Você acredita? Ótimo. Eu não acredito. Daniela Fiscarelli, participações conosco aqui na sequência do painel, por favor. Do Adalberto. Doutor Cassione, armando a Guarda Municipal, se o mesmo cometer um homicídio ou qualquer outro crime, onde ele vai ser recolhido? É a possibilidade de se armar a Guarda Municipal aqui em Santos. O prefeito esteve aqui ontem, falou sobre essa possibilidade, que ainda vai ser... Uma série de estudos estão sendo feitos ainda, mudanças acontecerão até ele tomar essa decisão. Mas vamos supor, então, para atender aí o telespectador, que a Guarda esteja armada. Não tem, à primeira vista, não tem uma prerrogativa o guarda municipal que cometer um crime, ele vai ter o tratamento que é dado ao cidadão comum. Porque ele não tem uma prerrogativa estabelecida. O policial militar, por exemplo, que comete um crime no exercício das suas funções, ele vai ser recolhido ao presídio militar. Antigamente ele era julgado, inclusive, pela corte militar, pela justiça castrense. Hoje já não é mais assim. Agora, o guarda municipal que cometer um crime será tratado como um cidadão comum, evidentemente. Não há prerrogativa estabelecida em lei especial para ele. Daniela, pois não. Tem uma pergunta aqui da Maria, do Rádio Clube, que é justamente o que o Cassione já respondeu. O que você acha da democracia do Brasil com os comentários do presidente da CUT sobre pegar em armas para defender o impeachment? Eu vou dizer o seguinte, demo é povo, né? Cracia, poder. Democracia, o poder do povo. Mas demo também é demônio. Então eu acho que no Brasil a democracia é o poder do demônio. Deixa eu democratizar, então vocês concordam, né? Em partes. Eu realmente, tirando a parte do demônio, eu concordo. Realmente quem manda é quem tem dinheiro. É meia dúzia de gente que realmente manda no Brasil. Essa meia dúzia de gente que financia partido A, partido B, partido C e decide o caminho da nação. Alguns, inclusive, atualmente, estão até presos, né? Tem verdade. Tem uns ali que estão mandando de dentro da cadeia, estão até presos. Tem o outro lado da moeda. O Marcola também de dentro da cadeia, ele não manda nada. É incrível. Heraldo, quer completar alguma coisa? Né? Eu queria falar alguma coisa ainda dessa situação de domingo, das manifestações, Sim. dos exércitos, e quando o Cassione fala que a situação está virando para o lado da Dilma, ele tem razão, porque, veja, a Dilma hoje tem a agenda positiva do Renan Calheiros, que estava... Que é uma prostituta.
O Quem é Renan prostituta? Calheiros é uma prostituta. O Renan, é. Porque ele era contra a Dilma. Estava aliado com Criou Cunha. dificuldades e agora já conseguiu classicamente. Ele é um dos políticos mais ignóbeis da história do Brasil, o Renan. É um vendido, é um corrupto, e eu não tenho imunidade parlamentar, não, mas estou dizendo aqui o que eu acho. Porque o sujeito não pode bater numa tecla num dia, Depois vira 2 sentido. dias depois de um chazinho das 5, fazer o papel contrário. Esse sujeito, eu não posso usar a palavra aqui, em respeito aos telespectadores, com a qual eu o definiria de forma preferencial. Não posso. Então eu digo que ele é um reticência. E na outra ponta não foi um chazinho, mas foi um almoço da presidente Dilma com ministros do Supremo Tribunal Federal, Lewandowski, o Toffoli, Fachin, o Barroso e a Rosa Weber. Outros não foram. E ontem o ministro Barroso disse que só a Câmara não pode analisar as contas dos presidentes. Tem que ser uma comissão conjunta da Câmara e do Senado. Então, a situação vira a favor da Dilma. E esse é o poder, isso é o que o Cassione explicou agora. É o jogo do poder, é o jogo do dinheiro, é o jogo do toma lá da cá. O Barroso, que me desculpe, mas o Barroso está me saindo melhor do que a encomenda. Porque quem tem que examinar as contas, na verdade, é a Câmara. E o Barroso deu uma decisão que, se ele não fosse tão inteligente, eu diria que ele é débil mental. Porque o que ele disse? Não, as contas do Fernando Henrique, do Lula e do Itamar, a Câmara julgou? Tá julgado. Já está Passa. julgado, Pois é. fica assim mesmo. Não, na Justiça, quando o ato é nulo, ele não vale. Ele não realmente tem, é verdade, bem lembrado. tá certo? Ele não tem eficácia nenhuma, ele não tem validade, não tem eficácia e é nulo. O ato nulo é como se não existisse. Então você teria que julgar essas contas todas de novo. Claro, ele pelo teria que anular a decisão claro. e dizer tem que julgar de novo a do Itamar, do Fernando Henrique e a do como é do outro? Do Itamar, Fernando Henrique e Lula. Lula. E agora tem que julgar também o Congresso Nacional, as três. A comissão mista. Na hora em que ele diz o que julgou está julgado, ele desconheceu o princípio básico do direito, que o ato juridicamente nulo, ele não tem existência, ele não tem validade e ele não tem eficácia. O Barroso já leu Pontes de Miranda, tanto quanto eu, e ele sabe que o que eu estou dizendo é correto. Isso acontece no Brasil, a gente repete isso aqui, né? Graças a essa cultura maldita de você ir na urna, dar o seu voto e fazer assim, né? Lava as mãos e fica os 4 anos reclamando, nem se lembra em quem você votou e coisa nenhuma. Nós aqui, não é? Lembramos que o Renan Calheiros era contra a Dilma e que pôs ela uma série de problemas, uma série de dificuldades, enfim, agora os pontinhos foram acertados junto com o Michel Temer, enfim, com a própria presidente, e as coisas mudaram e quem vai provavelmente para a guilhotina é o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Para fechar, mais alguma participação? Tem do Manelão Daniela. Pitaru. Doutor Gianelli, tem uma operadora de TV a cabo que para mim é um lixo. Ligam para minha casa de 3 a 4 vezes por dia. Já falei que não quero, mas continuam ligando. O que faço para não receber essas ligações? Olha, você tem que mudar o telefone, talvez. Tem um serviço na Fundação Procon, no site da Fundação Procon, que o consumidor ele cadastra o seu telefone para que ele não venha receber ligações de qualquer outra empresa que queira vender serviço. Então entra no site da Fundação Procon, cadastra o número do seu telefone direitinho, porque aí as operadoras de telefone, qualquer uma outra empresa, ela não pode ficar ligando para sua casa para ficar oferecendo serviço. Muito bem, tá dada a dica aí. Janela, obrigado pela presença com a gente aqui. Valeu. Eu agradeço a participação, eu gosto de participar desse programa e estou aberto a outros convites. Obrigado. Obrigado. Heraldo, sempre conosco também. Cassione, obrigado mais uma vez pela participação conosco. E a Daniela, claro, com a gente diariamente, acompanhando a sua participação, a nossa produção aqui. Segunda a sexta, estamos ao vivo, 1h30 da tarde, a reprise 7h30 da noite, enquanto tivemos aí com as transmissões dos Jogos da Unisanta. Final de semana, 2 edições do Painel Weekend, sábado, 3 da tarde e domingo, 5 da tarde. Obrigado.